gente o Alexandre Senechal para falar do papel da torcida coxa branca na vitória do Atletiba de ontem, Ale. Até porque o contexto dessa semana foi totalmente diferente do que a gente via, né, TT? No último jogo, anteriormente em casa do Coritiba contra o Bahia, a gente presenciou, né, a goleada por 4-2 do time baiano e a torcida praticamente incrédula, né? Em vez de vaiar muito, em vez de reclamar muito, protestar, e até os cantos que são da torcida do Coritiba sempre muito presentes, a torcida ficou quieta, principalmente no segundo tempo, depois que o Bahia abriu 3-1 no intervalo, uma situação de incredulidade. Aí a gente pega próxima semana, perde para o Vasco 5-1 fora de casa, perde para o time reserva de São Paulo no Morumbi, pós-título da Copa do Brasil no Tricolor Paulista, e o Coritiba afundado na zona de rebaixamento. Tivemos as pichações no Couto Pereira, gente relembrando de 2009, né, quando o Coritiba caiu diante do Fluminense jogando em casa na última rodada, e aí tivemos invasão de campo, uma batalha campal e tudo mais, e até muitas pessoas falando, muitos torcedores cancelando o sócio, muita gente falando que não ia na partida. O público ontem foi muito baixo em relação ao que a gente teve no Coritiba no ano inteiro, inclusive no ano passado também. Só 20 mil pessoas, quase 20 mil pagantes, 20.900 pessoas apenas no Couto Pereira. Público baixo em relação à temporada do Coritiba. E um cenário em que antes do jogo, a torcida Império Alviverde, a principal organizada, e as outras que ficam ali no setor da arquibancada Renato Folador, simplesmente pedindo para o pessoal parar de cantar, fazer silêncio antes da bola rolar. E aí, quando o jogo começou, músicas da Império em relação ao Atlético, né? Aquelas músicas, aquela zoação de torcida para torcida, e não aquele grito de guerra, aquele vamos, meu verdão, no início da partida. Então, uma mudança de comportamento total, um público menor, mas um público que apoiou muito e que fez uma grandíssima festa. A gente até comentava fora do ar e comentei com vários torcedores coxa brancas que estiveram no Couto Pereira. Foi de arrepiar o que a torcida do Coritiba fez quando a bola começou a rolar ontem para o Clássico. O Coxa consegue a vitória, sai daquela pressão absurda de vir de 8 jogos sem vencer, consegue voltar a pontuar no Brasileiro, somar 3 pontos. E o Thiago Kozlowski falou, com o texto todo dado, falou sobre essa pressão da torcida e também a pressão interna no Coritiba para a partida diante do Atlético. Os atletas souberam assimilar a pressão. A gente sabia que o estádio ia ser quente, né? A gente sabe que a nossa torcida ela está magoada e ela está certa, né? Em nenhum momento a gente tira a razão do torcedor, porque o torcedor do Coritiba ele é diferente. A gente está na zona do rebaixamento fazem desde o começo do campeonato e olha o estádio como estava. Em nenhum momento ele abandonou a equipe. Só que chega um momento que o resultado não vem. Lógico que a paciência ela se esgota, o torcedor ele cobra de uma forma mais forte. Até aí, acertadamente. Só que também eles apoiam. Eles viram hoje a entrega da equipe, eles viram que o Coritiba lutou, que o Coritiba se impôs aqui dentro. E em jogos anteriores também, quando nós perdemos jogando assim, eles aplaudiram, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer ao torcedor hoje pelo apoio aqui. Com certeza foi esse apoio que nos fez ganhar. E eu espero que nos próximos jogos em casa seja sempre assim. Eu não preciso nem pedir porque a nossa torcida vai estar aqui. Mas é manter essa atitude que você falou, que eu falei aqui também, né? Manter o nível de concentração lá em cima e não perder essa garra, essa vontade que hoje eles resgataram, e eu fiquei bastante feliz. Aí, o Kozlowski falando sobre a pressão que os atletas vinham sofrendo e sobre o papel da torcida. Ele se aprofundou mais e falou mais sobre a torcida do Coritiba. Disse que para o Coritiba pensar em sonhar para sair da zona de rebaixamento, para escapar do descenso na temporada 2023, a torcida terá papel fundamental. O Coritiba tem mais 6 jogos em casa ainda no Couto Pereira no Brasileirão e precisa, mais ou menos numa conta grosseira, pelo que a gente viu nos últimos anos, de 8 vitórias para escapar no Campeonato Brasileiro. Tem 6 jogos no Couto, já é uma boa parcela disso. Vamos ouvir o Kozlowski mais uma vez. Eles foram o nosso 12º jogador, né? Aliás, a torcida do Coritiba ela vem sendo o 12º jogador o campeonato inteiro, né? Eu sempre falo para os atletas, hoje o nosso presidente também falou um pouquinho ali antes do jogo, né? Nós tínhamos a obrigação de representar mais de 1 milhão de pessoas. Nós temos essa obrigação aqui dentro do clube de representar mais de 1 milhão de pessoas, né? E hoje o nosso torcedor ele veio quente para o estádio, né? Porque aqui a gente trabalha há algum tempo no Coritiba e entende a torcida, a gente já consegue prever a torcida. Então hoje a gente viu que o estádio já está quente, que o torcedor ia apoiar. E uma coisa que eu falei para eles no vestiário foi assim: a torcida ela vai reagir de acordo com aquele time que entrar em campo. Se entrar um time ligado, um time guerreiro, um time vibrante, a torcida vai vir junto. Se entrar um time apático, a torcida também vai vir junto, né, na situação de cobrança, né? Então a torcida foi importantíssima. Em alguns momentos o Atlético empurrou a gente para trás, estava tendo o comando do jogo, a torcida começou a gritar.
começou a nos empurrar, a gente conseguia arrancar forças lá de trás para sair para tirar o time de trás e poder dar uma respirada, né, tendo o resultado a favor. E no começo do jogo eles nos empurraram, né, para a gente poder fazer os gols. Então, assim, dedicar essa vitória a eles e espero que a gente tenha mais vitórias aí na frente para presentear eles. Um Atletiba que a gente tinha muita preocupação do entorno, do estádio. Teve a reunião na sexta-feira para definir a abertura do primeiro anel da arquibancada e do setor da Mauá. A gente poderia ter um clássico com menos torcida ainda, caso os setores fossem fechados. Houve uma promessa de paz das organizadas, junto com o pessoal da segurança pública na reunião de sexta-feira, e o Atletiba teve paz, né? O torcedor do Coritiba fez uma bonita festa, o torcedor do Atlético também fez uma bonita festa, os 1.600 torcedores atleticanos que foram ao Couto Pereira para a partida de ontem, e a gente não teve aí, segundo a DEMAF, nenhuma confusão no estádio nem no seu entorno. Houve a escolta da torcida visitante antes e depois da partida, os ônibus que saíram lá da Arena da Baixada, lá perto da sede da torcida dos fanáticos, para ir até o Couto Pereira. Então, assim, a torcida foi assunto a semana inteira, teve um papel fundamental na vitória do Coritiba, e como diz o Kozlowski, ela é um medidor de febre de como é a atuação da equipe. Se a equipe tiver uma atitude dessa, o Kozlowski acredita que a torcida vai empurrar, vai vir junto. Um fôlego a mais, um combustível a mais para o Coritiba, que depois de 8 derrotas seguidas consegue uma vitória em casa, consegue um respiro, muita moral para após bater o seu maior rival aqui no estado do Paraná, e o Coritiba ainda sonhando em sair do rebaixamento de 2023. A gente não teve confusão, mas teve uma cena que não combina com o futebol. Vincenzo Dalicani traz pra gente os detalhes, Vincenzo. É isso, TT, uma cena que não combina, um episódio lamentável de racismo no Couto Pereira. Um torcedor do Coritiba foi flagrado fazendo atos racistas aí para a torcida do Atlético que estava presente. Você que está no YouTube com a gente acompanha o vídeo aí desse lamentável ato na arquibancada do Couto Pereira. A DEMAF, a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, que cuida desses jogos de futebol, tomou conhecimento desse caso por causa do vídeo. Conversei com o delegado Luiz Carlos de Oliveira na manhã de hoje, e a DEMAF tomou conhecimento por causa desse vídeo, já abriu investigação para identificar os torcedores, né, que participaram desse ato e que serão punidos aí pela delegacia de polícia. A DEMAF já mandou um ofício ao Coritiba para pedir imagens de câmeras de segurança para tentar identificar esse torcedor, e o delegado Luiz Carlos de Oliveira me disse que vão tipificar esse crime como racismo e não como injúria racial, porque o torcedor fez um ato direcionado a toda uma coletividade, né, segundo o delegado. Então o crime será tipificado como racismo, não como injúria racial. Isso muda no entendimento do crime para a justiça. Quer dizer, então, que se identificado, o torcedor vai pagar uma pena aí. Vamos ver aí como o desenrolar de toda essa situação, mas o trabalho é para a identificação desse torcedor. O Coritiba vai disponibilizar as imagens aí das câmeras de segurança também para essa investigação, e a DEMAF já investiga e vai abrir um boletim de ocorrência ainda hoje sobre esse caso de racismo lamentável no Couto Pereira, né? Lamentável. A gente fala aqui no Bate Pronto Coritiba, critica tanto o racismo que o Vini Júnior vem sofrendo na Espanha, e aí no nosso quintal dá o que acontece uma cena dessa. Cara, eu não sei nem mais o que falar dessas coisas, sabe? Eu já tô tão cansado. E me chama a atenção o seguinte, na imagem ali, tem 3 seguranças de frente pro cara vendo ele cometer aquele ato. E nenhum deles tomou providência, né? Inclusive esses seguranças eles têm que ser orientados a tomar uma providência. Estão ali para fazer isso. O segurança, ele não é policial, ele não pode prender ninguém. E o segurança, ele tá ali para evitar que os caras entrem em confronto. Que os caras invadam o estádio. Nesse caso, assim, eu concordo com você. Nesse caso, qualquer cidadão, não precisa nem ser o segurança. Eu também acho. Se você tivesse lá, você ia tomar... Assim, todo mundo fica passivo vendo esse ato, né, criminoso desse cidadão, né? Então, assim, mas eu acho que faltou alguém chamar, o segurança podia chegar ali, conter o cara e chamar a polícia, para a polícia dar o encaminhamento necessário, né? Para que ele pudesse ser punido, né? Indiciado, né? Ele tem que ser indiciado, processado, né? E responder, né? Segundo os artigos da lei, aí o ato que ele cometeu lá no estádio. Concordo 100%. O mínimo que tinha. Acho que o segurança, na verdade, ele estava esperando, ele estava
preparado para outras situações ali no estádio, né? Acho que os caras foram... Porque, assim, não, se acontecer tal coisa, já tava tudo meio que armado para que eles pudessem fazer esse bloqueio de qualquer tipo de confronto. Aí você vê uma situação dessa, é vergonhoso, né? Absurdo, porque... Acho que os caras foram a semana inteira orientados, né, Jana, por uma questão de invasão, de algo assim, de uma possível derrota do Coritiba que poderia dar alguma confusão ao torcedor. E eu acho que até muitas vezes o segurança mesmo, ele não sabe nem lidar com aquele tipo de situação ali, né? Eu fico incrédulo de ver essa situação. Eu fico imaginando o segurança que teoricamente poderia fazer alguma coisa, não sei nem se poderia. Ele acaba sendo uma testemunha, né? Exatamente. Cara, é incrível como o brasileiro é o país que tem mais negros no mundo praticamente, né? Na América do Sul, principalmente na América do Sul e América do Norte, né? Tem muitos negros, a população negra do Brasil passa de 55%, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um racismo muito segregado e lá tem apenas 11% da população negra. E aqui a gente continua com casos de racismo praticamente toda semana, em várias esferas, em várias situações. E, em um jogo de futebol, que foi um jogo que a maioria grande de que joga são negros. São negros. Ou descendentes, ou miscigenados, enfim. De descendentes todos somos, né? Todos somos, né? Praticamente todos somos, né? Mas, descendentes. De qualquer forma, né? É algo vergonhoso, porque se repete. A gente fala tanto disso, né? O Vini Júnior acabou sendo uma referência, e por ser um brasileiro, né? Uma estrela, um talento do nosso futebol, que acaba encampando muito essa causa fora do país. E aqui a gente espera dar o exemplo, né? Aí você acaba repetindo uma cena que acontece na Europa e é naturalizada, algo que é completamente reprovável e claro que a gente espera que o torcedor ali seja identificado e seja indiciado, enfim, punido. Banido, né? Banido. Tem que ter não possa mais entrar num estádio de futebol. No Atlético, quando teve o caso de racismo na Arena da Baixada esse ano, lembra que ainda vira pra trás lá e tal. Se eu não tô enganado, o 20 anos pode até me corrigir, esse torcedor atleticano está proibido de entrar na Arena da Baixada. Então, a vantagem, por exemplo, que o Atlético tem no sistema de identificação lá no estádio, da biometria. Do lugar numerado, né? Então, fica mais fácil de você chegar às pessoas, né? No Couto Pereira ali, os ingressos são vendidos, não há uma numeração, você não tem a identificação por biometria, né? Então... só tem na Protorque, nas cadeiras certas, assim, com o nome de cada um, né? Pois é, mas enfim, né? 1h53, Alexandre Senechal, trazendo as últimas do Verdão, Ale. A gente conseguiu a primeira vitória depois de 8 derrotas, mas já tem problemas para a partida diante do Atlético Mineiro fora de casa. Marcelino Moreno tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para esse jogo. Ele que foi um dos destaques da partida, eleito PAN da partida pelo Dalton no primeiro tempo, eleito PAN da partida pela equipe na votação democrática no segundo tempo. Ele fez um ótimo jogo e ele desfalca o Coxa para a próxima partida. O Robson volta de suspensão e a gente fica na expectativa das situações do Thiago Dombrowski e do Bruno Gomes. O Thiago Dombrowski preocupa mais, entorse no joelho, parece que foi um pouco mais séria. Curitiba ainda está avaliando qual a situação do jogador e, claro, qualquer novidade a gente traz aqui no nosso Bate-Pronto. Valeu, TT, valeu, gente, grande abraço para vocês. Valeu, Ale, até amanhã. Vincenzo Dalicani trazendo Fala, aliás, vai, divida a piada. A reação que eu imagino o torcedor tenha feito, vai voltar o Robson, né? O Robson tem sido um cara voluntarioso, vai perder o Moreno, né, Linha? Eu acho que o Robson perdeu o Moreno. E tem o Diogo ainda, que parece que não preocupa, mas claro, tendo atualização a gente traz. O Diogo Oliveira também saiu sentindo a perna direita. E tem o Gessé, né? Que hora que o Gessé vai estrear? Quando o Gessé Rodrigues também, né? Já estreou, né? Já estreou. Não, mas como titular, depois né? Não entrou mais. Se não tem condição física, não adianta. Nas últimas 2 partidas. Ainda tá aprimorando a condição, Linha. Chegou muito fora de forma. Vincenzo Dalicani, trazendo agora pra gente as últimas do Furacão, Vincenzo. O ATT, o Atlético, se apresenta amanhã para iniciar a preparação para enfrentar o Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que é o vice-líder da competição. O Atlético caiu para a 8ª colocação, então tenta voltar a briga aí pela vaga no G4, vaga direta na Copa Libertadores da América. O Furacão que não terá o Thiago Heleno suspenso, mas conta com as voltas do Pablo e do Vitor Bueno, que também estavam suspensos para a partida contra o Coritiba. Voltam a estar à disposição agora contra o Bragantino. E outro que pode sim integrar a relação do Atlético
Atlético é o meio-campista Christian, já iniciou transição, volta a treinar com bola. O Christian pode integrar a relação com o Bragantino. Vamos ver ao longo dessa semana aí os testes do Wesley Carvalho, como que vai ser esse time montado para jogar na Arena da Baixada no próximo final de semana. Mas o Christian pode ser uma novidade também dessa partida contra o Bragantino, partida importante para o Furacão voltar à briga aí pela vaga direta na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, gente. Valeu, TT. Valeu, Vincenzo, até amanhã. Muita gente participando por aqui. O Daniel Barbosa tá na escuta, com a gente também o Léo Souza, Roberto Chuca por aqui, Fábio Cristóforo, o Haroldo Marcelo com a gente, o Rodrigo Bueno marcando a sintonia sempre lá em Mato Grosso do Sul, ele que é coxa branca, tá feliz da vida com o Verdão. Fim de papo na nossa enquete. E aí, você acha que o técnico Wesley Carvalho deve continuar no comando do Atlético? Sim ou não? 72% achando que sim, 27% achando que não, e o YouTube ficou com 1% pra ele. Parabéns, YouTube. Gabriel Neves dizendo que o Gessé Rodrigues veio só conhecer O Gato Preto. o Black Cat. Mas ontem não era jogo pro Gessé, né? Será que ele já foi no Gato Preto lá? Mas tem que ir de madrugada daí, né? O Gato Preto de dia não abre, né? Ó, dando a dica. Não abre? Acho que não. Não tá abrindo pro almoço? Não sei. Abre, viu? Será? Acho que abre. Pô, tem que ver aí, né? Mas Moacir Rodrigues com a é bom gente. de ir lá e de noite, né? 4 e 5 da manhã.